Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Tudo jóia? Que bom estarmos novamente juntos através desse canal. O nosso tema para a nossa EBD de hoje é o valor do serviço cristão. Está baseado no texto de Filipenses 2, o verso 5, o qual está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. O que você entende por serviço ou por ministério? Nós vamos estudar um pouquinho a respeito disso hoje. E o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos, que há diferentes termos usados no Novo Testamento traduzido para o português como ministério, embora todos enfocam a mesma ideia de serviço. Ou seja, a palavra ministério, queridos, ela é usada por muitas pessoas nos dias de hoje para designar a igreja, ou seja, a igreja que pertence ou a equipe que estão inseridas em uma igreja local, ou então a música, ou a intercessão, ou então aí o ensino. Poucos atentam para o significado, para esse significado da palavra ministério na perspectiva do Novo Testamento. Ou seja, há vários termos no grego usado para a palavra ministério, sendo conhecidos aí os mais conhecidos, diáconos e o seu correlato diaconia. Diáconos significa ou quer dizer atendente ou servente, e o seu correlato diaconia também refere-se aí à ajuda material. E essa palavra ela refere-se ao trabalho, ou seja, ela se resume ao trabalho, ao serviço, de servir alguém à mesa. Ela também designa a assistência a qualquer serviço. Em Atos 6, 2, você pode ler que o verbo grego diáconio vem se referir ao servir às mesas. E um pouquinho a mais no versículo 4, o substantivo, que é o seu correlato diaconia, é usado então para ao ministério da palavra. Ok? A igreja de Cristo, ela não pode estar dissociada ao serviço. Então, queridos, esse tema de ministério, de serviço, é o nosso ponto de hoje. Cristo, ele foi o grande servo. E nós vamos ver duas perspectivas. Primeira, do Velho Testamento, como Isaías ensina, ou aliás, como Isaías, esse profeta, ele projeta no seu livro o que será o Messias, o que será o servo cristão, o escolhido, o ungido de Deus. E depois, como os evangelistas abordam essa ideia ou essa profecia de Isaías. Então, lá em Isaías 42:1, eu vou ler com vocês, Isaías 42:1, está escrito que, olha o que está escrito: eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Essa palavra profética, meus irmãos, refere-se então ao Messias, refere-se a Cristo, como sendo servo, como sendo o escolhido. Então, as suas características não estão relacionadas a alguém que busca projeção pessoal, e sim a alguém, no caso Cristo, que fará um trabalho libertador, fará um trabalho que leva o direito à justiça. E ainda no capítulo 61, o próprio profeta, ele descreve esse profeta, esse profeta, ele descreve essa pessoa, esse servo, esse escolhido como ungido de Deus, através do ministério da pregação, da cura e da libertação. Então, o Espírito Santo de Deus, ele unge o próprio Jesus. Ele aparece como então ungido através do Espírito Santo do Senhor. E na visão dos evangelistas no Novo Testamento, Jesus vem cumprir
Os evangelhos mostram-nos que Cristo vem cumprir então a profecia do Velho Testamento, do Antigo Testamento. A gente confere isso em Lucas 4,18, o qual está escrito, deixa eu abrir aqui, Lucas 4,18, está escrito o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, aqui conclui que Jesus, ele veio então cumprir o que os profetas falaram desse servo escolhido, desse servo sofredor e desse servo ungido de Deus. Ainda em Mateus 9,35, diz que Jesus ele serviu de forma intensa. Por exemplo, ele levantava de madrugada para orar. Ele fazia isso porque durante o dia a intenção dele, o que ele buscava era servir, era abençoar e pregar e curar as pessoas, os necessitados, aquelas pessoas que precisavam do toque e do cuidado de Jesus. Ou seja, queridos, o exemplo de Cristo como servo é maravilhoso. E na passagem lá do seu ministério, que o evangelista João cita no capítulo 13, de 1 a 17, é muito profunda, pois ali Jesus ensina aos seus discípulos algo maravilhoso, que além de ser servo, ele ensina a humildade. O que ele faz ali? Você pode ler na sua casa esse texto. É quando Jesus então ali, ele veja primeiramente a discussão, o que tem acontecido no meio dos seus servos e demonstra a humildade e o servir. Que ele pega então uma bacia com água e uma toalha e passa a lavar os pés dos seus discípulos. Embora isso era uma prática comum, né, para aqueles mais financeiramente melhores, aquelas pessoas que tinham recursos melhores, o que eles faziam? Eles tinham uns servos, eles pagavam um servo para ficar à porta de suas casas, para que quando as pessoas, os seus convidados viessem até sua casa, chegassem à porta e teriam ali então o cuidado do seu servo. Esse cuidado era o quê? Era pegar água e lavar os pés dos então convidados. Devido eles não ter calçados fechados como nós hoje, então eles andavam de sandálias, e por ser uma área, um território muito seco na Palestina, no território israelense, então eles pegavam muita poeira, né, quando estava seco, e ao mesmo tempo pegava muita lama líquida quando chovia. Então os seus servos ali lavavam seus pés. Mas e Jesus? Jesus não tinha servos, ele tinha discípulos. Então Jesus demonstrou, através dessa ação, desse exemplo maravilhoso, a humildade e o serviço para os seus discípulos. Então Jesus, ele deixa bem claro que o servir é maravilhoso. Ele ensina o que é o servir. Aí a gente pode confirmar e concluir lá em Marcos 10, do 35 ao 45, você pode conferir também que os apóstolos Tiago e João, eles discutiam entre si, pedindo para Jesus que quando Jesus estivesse no seu reino, que colocasse um à direita ou outro à esquerda. Só que Jesus, com muita sabedoria, ele repreende e ensina então os seus discípulos, dizendo que a prioridade não é o local em que eles deveriam estar, mas a prioridade então era o servir. E através desse texto, nós podemos tirar muitas lições, aprender muitas coisas maravilhosas. Uma delas, a busca pelo poder e pelo prestígio são características inerentes do ego do ser humano, não de Deus. Então foi isso que motivou os discípulos naquele dia. Eles estavam movidos pelo ego humano, de querer
posto, de querer estar destacados, pois Jesus amava os dois. E não é isso que nós vemos nos dias de hoje? Que o homem a todo custo busca o poder? Desde o Éden foi assim, o ser humano buscando então o poder. Esse texto ainda nos demonstra, nos ensina sobre a ambição por domínio que é predominante no nosso mundo, naquele tempo e no nosso mundo de hoje. Infelizmente, no nosso mundo de hoje, podemos conquistar algumas coisas, né? Talvez os discípulos naquela época, por ver, né, a soberania dos romanos, eles pensavam então que o reino de Deus poderia ser daquela forma, mas não é dessa forma. A autoridade entre o povo de Deus, ela é conquistada pelo serviço. No mundo em que vivemos, a autoridade ela pode ser conquistada através do dinheiro, talvez do carisma, do poder familiar ou de manobras políticas, mas do povo de Deus exerce sua autoridade espiritual a não ser negando-se a si mesmo, passando pela crucificação e morrendo a cada dia para si mesmo. Aí você terá autoridade espiritual. Só assim você terá condições de ter autoridade espiritual, negando-se a si mesmo, passando pela crucificação, que é morrendo-se a cada dia para si mesmo. E o terceiro e último ponto, o não menos importante, o servir. Jesus deixa claro que é um mandamento dele para nós. Então Jesus ele deixa alguns exemplos, né, que marcou a história dos discípulos e marca a nossa história, que marcou a vida dos discípulos e marca hoje as nossas vidas. Ele não deixou de exortar então os de seus discípulos que colocassem em prática tudo o que ele fazia e tudo o que ele ensinava através das suas práticas. E alguns exemplos os discípulos deixou escrito tanto nos evangelhos quanto em suas cartas para nós hoje. Atos 2, 42 a 47 nos ensina que servir uns aos outros é um dos princípios da igreja primitiva. E isso está inserido em nossa igreja hoje como a nossa visão, que é o quê? Você lembra da nossa visão? Amar a Deus, servir uns aos outros e alcançar pessoas para Jesus. E nós estamos apenas na segunda parte da nossa visão, que é servir uns aos outros. E nós aprendemos muito, estamos aprendendo muito com essa lição, com essa revista. Atos 6, de 1 a 3, nos ensina que a igreja entendeu o que era servir como missão. Ainda a Dorcas, a mulher que foi ressuscitada por Pedro, em Atos 9, 39, 2 Coríntios 8, de 1 a 6 e 9, 1, quando é ensinada a coleta para os crentes de Jerusalém. Os apóstolos enfatizaram muito em seus ensinos, nas suas cartas, que servir era essencial para a mensagem cristã. Paulo, em Gálatas 5,13, ele diz assim: sede, antes de tudo, servos uns dos outros pelo amor. Tiago 2, 14 e 17 nos ensina que a fé sem obras, ela é morta. João, lá em 1 João 3, 16 e 17, nos diz que o amor de Deus é conhecido pela compaixão e pela entrega em favor dos irmãos. Pedro também ainda nos deixou, na primeira carta de Pedro 4,10, que servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Queridos, nós podemos aprender muitas coisas com o que o Senhor Jesus deixou através do que Ele fez e através dos exemplos praticados pelos discípulos. E para concluir, quero pontuar algumas questões que o Senhor Jesus nos deixou. Jesus humilhou e permitiu que Deus o exaltasse.
Jesus obedeceu à vontade do Pai em vez de almejar uma posição. Jesus definiu o que é alcançar a grandeza sendo servo e como ser o primeiro tornando-se escravo. Jesus arriscou-se a servir os outros por confiar que era o Filho de Deus. Jesus abandonou seu lugar na mesa principal para servir as necessidades dos outros. Jesus compartilhou responsabilidades e autoridades com aqueles a quem chamou para liderar. E por fim, Jesus formou uma equipe para pôr em prática uma visão para o mundo inteiro. Então Jesus deixou essa visão através dessa equipe que eram seus discípulos. E os seus discípulos, através da palavra do Senhor da Bíblia, nos deixou essa missão como igreja para continuar servindo uns aos outros, abençoando uns aos outros, fazendo a vontade do Pai aqui na terra, para que morramos para nós mesmos, para que vivamos para o Senhor e alcancemos através do serviço, do servir a autoridade espiritual, para sermos então aí a vontade do Pai fazendo em nós e sermos a diferença como pessoa, como igreja, como instrumento de Deus aonde quer que estejamos. Queridos, então encerro aqui esse tema tão maravilhoso que é o serviço. Aprendamos e vivamos a cada dia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Tenha uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.